Gabigol segue no Flamengo e vai ouvir os interessados. A bomba é, se chegar alguém interessado para comprar e levar em julho, pode comprar, porque vai ter que pagar o Flamengo para levar, e aí o cara pode ser punido, por exemplo, por 5 anos, e aí? E aí sai no prejuízo. Ou então assinar um pré-contrato e o Gabigol ficar aí até dezembro recebendo uma grana firme, enquanto já tiver, né, com o contrato assinado com outra equipe. Rafa, queria saber a sua opinião sobre o futuro de Gabigol. Algumas equipes já, né, demonstraram interesse. Na minha visão, olhando o jornalismo mineiro, eu chutaria que o Cruzeiro é o favorito para levar o Gabigol. Seja em julho, que é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que o Cruzeiro vai fazer uma proposta em julho para tirar ele do Flamengo, dando alguma compensação financeira, oferecendo alguma coisa, ou em janeiro de 2025, Rafa. Então eu queria saber a sua opinião sobre a postura do Gabigol de ouvir propostas, o que você acha disso e o que você acha também do futuro da relação. Legal, vamos lá. Vou começar pela Gabigol ouvir propostas, né? Acho que ele tá certíssimo, cara, é a carreira dele. Estando bem ou mal, eu acho que ele precisa tentar entender onde ele se encaixa no futebol brasileiro nesse momento. O Flamengo já teve inúmeras chances de renovar com o Gabigol e corretamente não o fez. Diante disso, o Gabigol ele é jogador de futebol, galera. Ele é às vezes ele esquece, mas a profissão dele é jogador de futebol. Se a profissão dele é jogador de futebol, ele tem que procurar lugar para jogar. O contrato dele está se encerrando. Sim. Vai esperar o quê? Vai esperar estar no olho da rua para ir entregar currículo? Não vai fazer isso. Então, os empresários dele certamente estão corretos em procurar clubes. Acho que existe interesse no mercado para o Gabigol, sim. Não sei se para pagar o que o Flamengo paga e nem para dar um contrato longo, que eu imagino que seja a intenção do jogador. Mas mercado existe. E como o Arthur destacou, não saiu o julgamento do Gabigol. Essa incerteza, galera, é ruim para todo mundo. Assim, de tudo que podia acontecer, se fosse para ser suspenso, que fosse suspenso de uma vez e planejasse a vida a partir daí. Agora, você ficar jogando com base em liminar num período de final de contrato, é lógico. Teoricamente, um time pode fazer um contrato com o Gabigol nos seguintes moldes. Gabigol, a gente faz um contrato aqui com você e nesse contrato vai ter uma condição. Esse contrato, ele se rescinde sem ônus para as partes se você for suspenso por um período de 2 anos, se você tomar uma suspensão lá no CAIS. Pode ser, é uma alternativa para que o jogador não fique sem opção. Mas, de qualquer jeito, é péssimo para o Gabigol, péssimo. O Hepatite até lembrou aqui antes, é a cara do Corinthians, por exemplo, fazer esse tipo de responsabilidade, tá? Esse tipo de maluquice financeira. Contratar um jogador, sabendo que ele tem um julgamento pendente, contratar do jeito que for, não, vai dar tudo certo lá. E aí chegar o cara a ser suspenso e você ter que refazer todo um planejamento. A cara do Corinthians, esse tipo de absurdo. Essa atual gestão do Corinthians, pelo menos. Mas eu penso que está correto da parte de todo mundo, né? Inclusive, acho que o Flamengo deveria tratar isso de maneira muito transparente mesmo. Se o Flamengo não procurou o Gabigol até agora, nós estamos em junho, faltam literalmente dias para ele poder assinar um pré-contrato. Então, ele precisa procurar, faz todo sentido que ele faça isso. É a gestão da carreira dele. Um jogador também não pode ficar, vamos supor que ele queira ficar no Flamengo, imagino que ele quer, pela idolatria que tem, pelo salário que recebe. Ele não faz sentido que ele fique esperando indefinidamente até que o Flamengo tome uma posição, e assim, não é preciso ser gênio para saber qual é a postura do Flamengo em relação a ele. A postura do Flamengo em relação ao Gabigol está muito clara, que é de não renovar. Falta, talvez, um pouco de coragem para cortar essa relação. Porque a gente vê nos noticiários, né? Rodolfo Landim teme ser o presidente conhecido como o cara que perdeu o ídolo e tal. A sorte do Flamengo é que o Gabigol se afunda. E aí a gente não vai ter renovação. Ele se afunda sozinho. E aí a gente não vai ter renovação por causa desse tipo de motivo absurdo. Mas o fato é que, para mim, está correto. E apesar de eu não ser assim, um grande fã do Diogo Dantas,
eu acho que essa notícia, no mínimo, é crível, no mínimo faz algum sentido. Faz algum sentido até, inclusive, que os empresários do Gabigol tenham dado essa cartada aí, ó. Ó, Gabigol tá negociando com outro clube, hein, Flamengo? Vocês já pensaram em perder o Gabigol? Eu mesmo penso direto em perder o Gabigol, torço para isso. Mas é aquela cartada, né? Vocês já pensaram? Vocês vão deixar mesmo o Gabigol sair? E aí eu acho que ele tem o famoso na briga que me segura, hein? Me segura, hein? Isso aí, me segura. E depois Solta ainda fala não, assim, você odeia um que se pega, você viu ali que eu dei ali, mas não se pega, meu filho. Essa eu ouço muito no bar aqui da esquina. Se pega, rapaz, eu tinha acertado ali, já era, hein? Se pega, nunca mais nasce cabelo, onde pega. Mas, então para mim, a postura está correta, acho que o Gabigol ele tem que se posicionar mesmo dessa forma no mercado. Para mim é um jogador que ainda é jovem. Eu ia dizer que ele tem muita lenha para queimar, eu acho que ele está... Esse ano eu vejo um Gabigol tentando voltar a jogar e não conseguindo. Não conseguindo. Eu acho que às vezes você perde o time, eu acho que durante algum tempo o Gabigol não se dedicou ao esporte profissional como ele deveria. Acho que ele teve problemas sérios assim de autoavaliação, se perdeu um pouco, e nem sempre quando você se perde o caminho de retorno é fácil. E eu acho que ele está tendo muita dificuldade. E acho que o jogo de ontem acabou sendo mais do mesmo. Eu vi um Gabigol esforçado ontem, Arthur. Você reparou que acho que era o Lohan, o Bruno Henrique estava com a bola, e o Gabigol fazendo o facão. Se o Bruno Henrique acerta o passe, se o Bruno Henrique estivesse bem fisicamente, tinha acertado, o Gabigol ia sair na cara do goleiro do Bahia. Foi a única bola que o Gabigol poderia receber e fazer a diferença. De resto, Rafa, ele errou tudo que tentou com a bola no pé. Mas eu não tiro sua razão. Esforçando, isso não faltou. Concordo com você. Sim, sim. O Gabigol é um jogador que está tendo esforço. Não é porque eu não quero mais ele no Flamengo que eu vou me desfazer daquilo que eu tô vendo, mas é um cara que está tecnicamente muito mal, tropeçando na bola, não consegue chutar e tal. Ele está em outra rotação. Então, acho que é um contrato que se encaminha para um encerramento natural, que é a rescisão pelo tempo de contrato. Fizeram um contrato de 5 anos com o Gabigol, vai dar o 5º ano agora, beleza, Gabigol, tchau. Como previsto em contrato, eu acho que é o que vai acontecer, e como o Arthur falou, né? Se esse fim de contrato ele é iminente, se esse fim de contrato já vai acontecer mesmo, e ele não está conseguindo ser tão útil por aqui, por que não capitalizar? Perfeito. Por que não conseguir uma graninha? Porque, vamos lá, galera, lembrando, eu gosto de sempre lembrar isso aqui, se não maior, Gabigol é um dos maiores salários do Flamengo. A simples saída do Gabigol sem nenhum tipo de compensação financeira já traz um alívio no caixa do Flamengo. A folha salarial cai. Então, isso é a primeira coisa. Mesmo se ninguém pagar nada, e aí eu pergunto, tem uma expressão que eu tenho usado aqui muito para falar do Bruno Henrique e do Gabigol. Coadjuvantes caros. Nós não podemos nos dar ao luxo de pagar 1 milhão e porrada para um jogador que o maior elogio que eu consigo fazer a ele entrando num jogo ele se esforçou. Vontade. Ele queria. Eu posso acrescentar ele só não conseguiu, mas ele queria. Diga. Posso acrescentar uma característica? Eu falei na transmissão que Bruno Henrique e Gabigol, para mim, se eu fosse o técnico, eu só ia colocar na boa. Tipo assim, Fla-Flu, perdi o Cebolinha. Quem que eu vou começar o jogo no 0x0? Começar, Bruno Henrique? Não. Gabigol? Não. Agora, se o Flamengo faz um 2x0 no Fluminense, eu coloco os dois. Eu colocava os dois. Por quê? Porque é a minha forma de tentar recuperar o cara. Naquele Flamengo e Vasco, eu acho que eu estava no jogo Flamengo e Vasco, aqui no Zona. Eu falei exatamente isso. Falei, é dia pro Tite pegar o Bruno Henrique e o Gabigol e botar em campo. Que se o Gabigol não fizer um gol nesse time do Vasco, já 4x0, não faz mais. Dito e feito. Foi lá e fez. É uma tentativa de você retomar o cara. Pegar uma confiança. Então eu só colocaria na boa. E isso tá errado.
Você tem um jogador de 1,5 milhão para tu botar na boa, irmão.